Ora, viva da saudações, boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a começar o jornal da noite da RAC TV. Vamos às incidências para esta noite de terça-feira. Moçambique registra mais 417 pacientes recuperados da doença. Subiu para 25 mil o número de pacientes previamente infectados pela Covid-19 livres da doença. O país registrou mais 417 casos totalmente recuperados da doença, portanto, da Covid-19, se assim preferirmos. Nas últimas 24 horas foram testadas mais, portanto, 200 e, dizíamos, sim, foram testadas mais 260, dizíamos, sim, que nas últimas 24 horas foram testadas mais 2.642 amostras de casos suspeitos. Destes, 800 revelaram-se positivos para a Covid-19, levando o número de casos cumulativos para 40.260. E também pôde-se ler ainda nesta data de Covid-19, Moçambique conta com 403 mortes por Covid-19, tendo sido registradas mais de 17 mortes. O país conta com 14.843 casos ativos da Covid-19. As incidências da Covid-19, portanto, para as últimas 24 horas. Passamos a destacar-se outras incidências para o Jornal da Noite da RAC TV. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, em Nampula, apresentou esta terça-feira um cidadão de nacionalidade congolesa de 38 anos de idade, acusado de envolvimento em esquemas de falsificação de notas de medical. Na altura da detenção, o indiciado estava na posse de elevadas somas de dinheiro, tanto em dinheiro falso, vários telefones celulares e documentos diversos. Assuntos relacionados com a falsificação do dinheiro nacional pareciam ter chegado ao fim, uma vez que desde maio de 2019 não se reportava sobre casos desta natureza, ou seja, a adulteração da moeda. Surpreendentemente, no início do segundo mês do ano 2021, as autoridades neutralizaram este cidadão congolês quando tentava imprimir notas falsas de 200, 500 e 1000 meticais, facto que redundou em fracasso, uma vez que a polícia tinha todas as pistas através das suas fontes anônimas. Recebemos a partir de nossas fontes de informações dando conta que um cidadão vindo da cidade da Zambésia, neste caso Quelimane, chegaria à cidade de Nampula no sábado, dia 31, mas consigo portava alguns instrumentos, bem como notas falsas. Trabalhos feitos culminaram com a neutralização do indivíduo, bem como notas na fase de incubação de 1000, 500 e 200 meticais. Na sua posse continha também alguns produtos que são usados para falsificação de moeda, que são frascos contendo alguns líquidos, pós, entre outros bens. Estamos a falar de sábado, hoje terça-feira é um trabalho que nós estamos a realizar. E não é possível de sábado para hoje termos que detectar todas as notas, ainda precisam de passar para o nosso laboratório e se certificar se as notas recolhidas são falsas ou verdadeiras. Residente na cidade de Nampula há um ano, o indivíduo conta como chegou nas mãos das autoridades. Na entrada do Maré, sim. Não, eu tinha encontro com o senhor, é o senhor que mandou chamar o agente da polícia para vir me prender. Tens quantos anos de que nacionalidade? Eu sou congolês. Tens quantos anos de idade? 42 anos. E vem de que província? Vivo aqui na Nampula. Mas a porta-voz disse que vem de Quelimane? Não, é uma simulação que usei a dizer ao senhor tipo que eu venho de Quelimane, para ele não perceber que eu vivo cá. Sim. Mas há quanto tempo dedica a atividade? Aonde? Não, essa atividade estou a iniciar. Não era a minha atividade. E a pessoa que me deu o contato vai vir ter com aquele senhor aí. E onde é que adquire a matéria-prima? Não, isso são papéis. São papéis, é uma simulação, são papéis. Que pintamos, são papéis. Mas qual é a capacidade da sua produção? Diária ou... Nada, não tenho uma capacidade. Não tenho uma capacidade. O Serviço Nacional de Investigação Criminal apela à colaboração por parte da população no sentido de denunciarem qualquer tipo de crime nas suas unidades residenciais.
A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, neutralizou o cabecilha de uma quadrilha de assaltantes que se dedicava ao roubo de motorizadas por meio de agressão física, portanto, agressões vítimas na via pública. O indiciado foi detido durante uma operação desencadeada por uma brigada da corporação na sexta-feira última. As motorizadas na imagem são o resultado de assaltos protagonizados pela quadrilha, cujo cabecilha encontra-se detido nas celas da 4ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique, em Nampula. O indiciado confessa o seu envolvimento nos crimes que é acusado e promete colaborar com a polícia para identificar os restantes membros da quadrilha. Ontem já acabei de problema das pessoas na rua. Então, chegar e conversar com o taxista. Conversar com ele, daí eu entregar sem meticagem, mandar ele me deixar com a moto, me entregar o chave de moto, dali acabei de levantar a moto. Mas como é que desenhava esse? Não. A moto que estava em causa, que estava para recuperar aquelas motas ali, eu fiquei preso por causa de uma moto que estava em causa. Então, quando foi me capturado com a pessoa, o dono ofendido, me conduziu às 4. Às 4, eu falei de verdade, meu irmão, sua moto já roubei, reconheço roubar sua moto, mas sua moto já vendi para um cliente. A pessoa, podemos ir lá recolher a pessoa. Fomos, a pessoa que lhe vendia a moto, ele veio. A pessoa não negou que ele vendia, falou nada. A moto já me vendeu o senhor Beto. Mas assim, a moto, eu também já vendi aquela moto para outra pessoa. Daí a pessoa que lhe vendia aquela moto roubada, ele falou, eu vou pagar uma moto nova. Com apenas 30 anos de idade, este indivíduo, considerado reincidente, volta às celas pela segunda vez em menos de 6 meses. Eu a moto, recuperou a moto dele e já pagaram a moto nova. Então, as outras motas, quando me bateram, e a vez, quando eu falei para outra moto, eu vendi para outro fulano, daí saíram 3 motas. É aquela moto que estão ali. Há quanto tempo você faz? Eu estou a fazer, já vejo, há 1 ano. Mas como é que fazia? Levava os taximotas como... Não. Como é que era? Essa moto que foi em causa para eu estar preso aqui, era uma pessoa só que lhe pedia a moto. Mas do resto das motas, eu encontrava a moto encostada na rua. Essa hora de dia, eu levava aquela moto e ia embora. A pessoa não me conhecia. Entretanto, a polícia, através do seu porta-voz, diz que a detenção resulta de uma operação levada a cabo pela corporação no quadro das atividades visando a manutenção da ordem e tranquilidade públicas. Indiciado de roubo e furtos de motorizadas. Nos seus modos operantes, este indivíduo, em alguns momentos, solicitava táxis motas e, após chegar a um local ermo, aproveitava-se da situação e se aproveitava, ou melhor, furtava essas motorizadas e também aproveitava situações em que as motas eram estacionadas na via pública e recolhia essas motas para fins obscuros. É de referir que este indivíduo, nas suas incursões, temos registro de mais de 15 motorizadas que ele já tenha furtado e neste momento o caso continua sob investigação até que sejam encontrados todos os indivíduos que compravam essas motorizadas a posterior, para que sejam também responsabilizados como coniventes desta ação criminal. Refira-se que este é o segundo caso relacionado com roubos de motorizadas a ser desmantelado em menos de 3 meses. Estudantes da 10ª classe de algumas escolas secundárias da cidade de Nampula dizem que os exames das disciplinas de matemática, biologia e história apresentam conteúdos que não foram lecionados durante o período das aulas, o que poderá contribuir para a negativa nos resultados finais do processo. O segundo dia da realização das provas finais da 10ª classe foi caracterizado por uma onda de contestações dos estudantes que alegam a falta de transparência na elaboração dos exames das disciplinas de matemática, biologia e história, que apresentam conteúdos que não foram tratados pelos professores durante o período letivo. Numa ronda efetuada pela nossa equipe de reportagem por alguns estabelecimentos de ensino envolvidos no processo, permitiu constatar que grande parte dos estudantes estava insatisfeita com a situação que poderá resultar em elevados índices de reprovação. Em questões tipo perguntas que vieram, são aquelas que nós não estudamos e valiam mais do que aquelas que nós estudamos.
Então podem nos prejudicar, assim, porque aquelas que valiam mais são aquelas que nós não estudamos. Há algumas coisas, né, que dificultaram um pouco, mas deu para fazer. O que, por exemplo, o que dificultava e como conseguiu fazer? Por exemplo, estamos a falar de logaritmos, né? Não tivemos esse tema, mas conseguimos fazer. Contravimos nos anos anteriores, né? Sim, com isso, então conseguimos puxar a cabeça. No meu caso, né, eu consegui puxar a cabeça e fiz. Houve algumas perguntas que foram tão difíceis para a gente, como disciplina de matemática. Sim. Isto o que poderá implicar para vocês? Isso implicaria que acho que é uma prejudicação para nós que somos alunos, fazer algo que a gente não soube. Sim. E assim, como é que, em termos de resultado, o que espera? Espero mesmo algo positivo para mim. Está a falar sobre gato bovino, suíno. Na matemática era para estudar sobre a equação quadrática e era para falar sobre a estatística também, sim. Foi um pouco difícil. Por quê? Porque, né, saíram matérias que eu não estudei ali, então... Mas até que ponto isso poderá te prejudicar? Alguma disciplina, mas a biologia pode me prejudicar na matemática. O mais preocupante prende-se com o facto dos exames finais terem sido antecedidos de um ano letivo atípico, onde as aulas tiveram pouca abrangência por conta das medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Mas pelo menos eu tentei fazer algo, apesar que não sabia, era para evitar deixar em branco, mas eu consegui fazer. Por causa que nós já fizemos, será impossível trazer de novo. Outras provas, pelo menos trazer aquelas pequenas coisas que nós estudamos para nos facilitar. Quero pedir ao Ministério, né, sim, que das próximas vezes tragam umas questões que, pois é, meio fácil, né, sim, para que nós possamos fazê-los com sucesso. Particular isso é porque também tem que começar a rever quando estás em casa, né? Pegar alguns cadernos para ver os seus critérios, sim. Você fez de tudo e... mais ou menos tentei fazer. Entretanto, a nossa equipe de reportagem tentou contactar as autoridades que se declinarão falar em torno da matéria. O Conselho Provincial de Representação do Estado em Nampula aprovou esta terça-feira o seu orçamento de funcionamento para o exercício económico de 2021, onde a prioridade vai para o desenvolvimento de ações com impacto na vida da população. Para o período em referência serão necessários 17 mil milhões de meticais. Reunida a sua primeira sessão ordinária alargada aos administradores distritais, o Conselho Provincial de Representação do Estado debateu e aprovou na generalidade o plano e orçamento de funcionamento para o presente ano e avançou novas medidas que visam incrementar os níveis de produção global da província na ordem de 6,7% em relação ao ano anterior. O porta-voz do encontro referiu que um dos grandes desafios do Executivo passa pela melhoria significativa dos níveis de arrecadação de receitas na ordem de 20%, de modo a conseguir um melhor enquadramento dos planos preconizados para o período em referência. Em termos de orçamento, o que foi aprovado são 17 mil milhões de meticais. Esses 17 mil milhões vão ser distribuídos para a componente de produção agrícola, para a componente de infraestruturas econômicas e sociais. Aqui estamos a falar de barragens, pontes, vias de acesso, represas, entre outras. Vai ser distribuído também para a componente de pesca e aquacultura. A componente de turismo também tem a sua cota à parte, a indústria extrativa, saúde e educação. Portanto, são essas áreas que estes 17 mil milhões irão cobrir. Durante o ano em curso, estão previstas igualmente ações de monitoria e fiscalização nos diferentes setores da atividade, com vista a encontrar mecanismos que possam contribuir para o alargamento da base tributária e o aumento dos níveis de produção e produtividade. Temos também o plano anual para 2021 e também aquilo que são os orçamentos aprovados para este ano de 2021, tendo em consideração os desafios que a província, portanto, tem, tendo em consideração que é preciso garantir um crescimento da produção global na ordem de 6,7%, é preciso aumentar o nível de arrecadação de receitas
fiscais na ordem de 20%. É preciso aumentar a produção agrícola na ordem de 5,3%, aumentar a produção pesqueira em 9%, aumentar a taxa de cobertura de abastecimento de água, portanto, de 53% para 58%. Fazer também o aumento da taxa de cobertura de abastecimento da rede elétrica, que estamos neste momento a 30%. Queremos que vamos até 35%. Apesar dos desafios impostos pela Covid-19, o Conselho Provincial de Representação do Estado em Nampula perspectiva alcançar níveis de produção consideráveis a julgar pelas precipitações regulares que estão a registrar-se em alguns pontos considerados de maior produtividade. O setor da saúde em Nampula, em parceria com a organização PSI Moçambique, prepara-se para introduzir um projeto piloto de autoteste oral de HIV/SIDA nas comunidades para permitir que os cidadãos possam saber do seu estado de saúde e beneficiarem de aconselhamento com pessoal especializado. Numa primeira fase, o projeto será implementado nos distritos de Naquela Porto e Nampula, em virtude de apresentar o maior número de casos diagnosticados da doença. Para a implementação do projeto em carteira, várias ações serão desenvolvidas envolvendo as lideranças e ativistas que serão munidos de conhecimentos técnicos para dar uma assistência especializada às comunidades. Uma das ações está relacionada com formação em matéria de manuseamento dos kits que serão disponibilizados pelos parceiros de implementação do projeto. O Ministério da Saúde, com os parceiros, acordaram que há necessidade de Moçambique implementar a autotestagem de HIV. Então, essa formação que estamos a dar aos colegas, assim tanto como aos atores comunitários que trabalham nessa atividade, para depois começarem a desencadear essas atividades. Acordou-se que tem um parceiro de cooperação, que é o PSI, tanto como os outros parceiros, ICAP também está envolvido, tem os ativistas comunitários. E, por sua vez, esses ativistas comunitários já fazem testagem na comunidade. Então, eles têm um paciente positivo na unidade sanitária, que a gente chama de caso índice, e através desse caso índice, o ativista comunitário vai fazer rastreio dos contactos. A nova abordagem vai reforçar as ações de prevenção da doença desenvolvidas pelas autoridades da saúde, com o apoio de algumas organizações da sociedade civil, o que tem contribuído para a redução no surgimento de novos casos de infecções. Sabemos que dia após dia a infecção tende a aumentar no país. Então, o objetivo fundamental é a gente ter todos os pacientes, ou a maior parte dos pacientes, que saibam do seu estado serológico, e que desses pacientes que saibam do seu estado serológico, 90% do mesmo possam estar em cuidados e tratamento, e que desses que estejam em cuidado e tratamento, 90% tenham a supressão viral, porque a ideia fundamental é eu estar a fazer tratamento e ter a supressão viral. Para eu poder ter a supressão viral, preciso de apoio de mim mesmo, da minha família, dos provedores de saúde e da comunidade no geral. O projeto piloto de autotestes de HIV/SIDA está integrado no Plano Nacional de Combate à Doença, que prevê reduzir o número de contágios que se registram nas comunidades, sobretudo pela falta de informação básica sobre os cuidados a ter para evitar contaminações pela doença. Graças pela audiência que quis nos dispensar. O Jornal da Noite fica por aqui. Já sabe, somos a Hack TV, a tela da verdade. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima. Inshallah.